Bom dia, irmãos! Nós vamos começar a nossa lição número 10 da revista que nós temos utilizado nas nossas lições, sobre o livro de Tiago. Essa lição ela tem como título A Verdadeira Sabedoria. E o texto base, que é o que nós vamos ler agora, fica em Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Diz assim o texto: Existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo e da nossa natureza humana e é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. A revista ela vai trazer de início uma frase de um autor, Milan Machovec, o nome desse autor, em que ele fala que os homens eles são vazios. Ele não é um autor cristão, muito pelo contrário, um autor secular, né? E a frase dele é mais ou menos assim, eles citam parte dela só, mas a frase é algo do tipo: a maioria dos homens sofre do vazio da vida e procura compensá-lo indo de um divertimento a outro, de uma atividade a outra, mas não se livram do vazio e do tédio. Então esse autor ele coloca a ideia de que o homem vive de forma banal, de forma talvez até insensata, de forma não planejada, de forma infeliz, de forma vazia. Tendo isso, a gente também pode trazer uma ideia de que o materialismo hoje traz para os seres humanos. O materialismo ele inseriu os seres humanos numa questão de ter para ser, uma questão de que nós precisamos sempre ter mais para estar feliz, nós precisamos sempre adquirir mais, nós precisamos ter coisas novas, nós precisamos estar sempre preenchendo a nossa vida com coisas materiais e que isso talvez traga a felicidade para nós. Então a gente tem essa coisa muito forte no materialismo. E nós, como cristãos, combatemos isso. Combatemos que nós devemos viver de forma sábia. Nós devemos viver de forma que seja um planejamento não só nosso, mas também da nossa vida diante do que a gente entende, do que Deus quer pra gente, do que a gente entende, do que a nossa religião traz, que a Bíblia fala para nós. Então a gente entende que pra gente nem sempre é importante ter. Muito pelo contrário, às vezes é melhor abrir mão de determinada coisa em função do que é melhor para sua vida, ou para sua família, ou para as pessoas que estão à sua volta. Nessa linha de pensamento ainda, a gente entende que, quando a gente fala assim, a sabedoria ela é uma forma de conhecimento da realidade. O que é uma forma de conhecimento da realidade? É um diálogo interior que eu faço diante das experiências que eu passo, né? Estou falando como cristão, que os cristãos passam, e aí, diante disso, da nossa experiência de vida e da forma de conduta que a gente quer sempre seguir, da nossa forma de se manter, tentando se manter sempre íntegro, né? Nós vamos adquirindo sabedoria, nós vamos ficando sábios, né? Nós vamos conhecendo a nossa realidade e tendo conhecimento de como agir dentro dessa realidade. É claro que só Deus tem conhecimento total da realidade, pleno da realidade, do porquê das coisas acontecerem, do sentido da vida, de como as coisas funcionam de fato. Nossa visão é bem limitada. E ainda assim, talvez não, mas esse foi o erro que o livro de Gênesis traz para nós, talvez de uma forma poética, claro, mas o livro de Gênesis traz pra gente que Adão e Eva queriam ser tão sábios quanto Deus, queriam saber tudo que Deus sabia. E isso é uma coisa ainda limitada diante da nossa limitação humana. Então, nós somos limitados humanamente, nós não temos conhecimento de tudo, nem teremos. Então Adão e Eva não foram sábios a ponto de entender que a sabedoria deles só vai chegar até determinado ponto, né? O homem ele talvez não tenha entendido isso naquele momento ali. Entendido que a sabedoria então é um conhecimento da realidade, nós vamos colocar algumas características para o cristão do que é a sabedoria.
do que a sabedoria possui. A sabedoria, para o cristão, é a prudência. O que é a prudência? A prudência é uma forma sensata de agir diante das situações. É uma forma equilibrada, uma forma ponderada de agir diante das situações, dos conflitos, dos relacionamentos, das convivências de uma forma geral, no planejamento da sua vida. Então, o cristão ele tem que ser prudente. A gente entende que o sábio ele é prudente. Então, ele sabe controlar seus impulsos, ele sabe equilibrar suas atitudes, ele sabe planejar suas atitudes, ele tem um pensamento prudente. Como base, a gente vai utilizar o livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 27. Diz assim o texto: quem controla suas palavras é sábio, e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Então o livro vai trazer essa ideia de calma, de controle, né? De prudência. Outra característica da sabedoria é que o sucesso na vida não pode ser alcançado de qualquer jeito. Então a gente entende que o cristão que quer ser sábio, ele vive não para adquirir coisas ou para crescer de qualquer maneira, mas ele entende que ele quer ter uma vida equilibrada, ele quer ter uma vida feliz, quer ter uma vida trabalhada, para que ele possa colher os frutos aí do que ele tem plantado. E é interessante a gente pensar isso porque a gente tem N pessoas que são muito bem sucedidas na vida, mas com certeza as pessoas não são sábias. Eu gosto de uma frase que é até um pouco clichê, um pouco repetitiva, que ela fala assim: há pessoas que são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro. Eu acho interessante isso, porque uma pessoa, para ser rica, exceto se ela herdou uma quantidade de dinheiro, mas provavelmente ela tomou boas decisões nos negócios delas. Ainda que ela seja uma pessoa íntegra, ainda que ela seja uma pessoa correta, ela tomou boas decisões nos negócios delas e ela adquiriu dinheiro, mas há uma possibilidade de ela não ser feliz, de ela não estar contente com aquilo dali. Então, nem sempre a pessoa que é bem-sucedida em sua carreira ou bem-sucedida financeiramente é uma pessoa feliz. Ou ainda, nem sempre ela é uma pessoa sábia. Expandindo um pouco mais essa ideia, a gente tem a ideia de que algumas pessoas buscam o sucesso em cima de outras pessoas. Buscam o sucesso em detrimento do interesse de outras pessoas, prejudicando outras pessoas, para que elas possam chegar em determinado lugar. E a gente tem em mente que a sabedoria, a sabedoria do cristão, ela não comporta isso. O sucesso para a gente não é de qualquer não pode ser adquirido de qualquer maneira. Tá? E além disso, nós somos cristãos, somos sábios, entendemos que muitas vezes é melhor a gente sair mal em determinada situação, em determinado negócio, do que a gente sair sempre ganhando, sempre por cima, em detrimento de outras pessoas. E isso traz pra gente um sentimento de sabedoria, de que a gente agiu com sabedoria, de que a gente previu o que poderia ter acontecido, que a gente se adiantou a determinada situação. E isso foi bom pra gente, ou pra nossa família, ou para as pessoas que estão à nossa volta. Então essa decisão foi sábia, mas às vezes ela não te leva ao sucesso. E isso é interessante a gente pensar, que o cristão sábio, ele, por vezes, não vai chegar no sucesso. Ou ainda, no sucesso que nos é mostrado como sucesso, nesse mundo que é dominado pelo materialismo e pelo ter, Então muitas vezes o cristão não vai chegar nesse sucesso. Mas pra gente o sucesso pode ser outras coisas, pode ser estar bem com a sua família, estar bem consigo mesmo, estar bem com a sua comunidade, tá bom? Como base para entender que o sucesso não pode ser a qualquer custo, a gente vai ler o livro de Provérbios novamente, mas isso lá no capítulo 1. Provérbios capítulo 1, a gente vai começar a ler do versículo 8 e vamos ler até o 13 e depois o 19. Provérbios é um livro de conselho, Então diz assim no texto: Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riqueza e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. E aí a gente vai ler no versículo 19 uma conclusão para esse pensamento que diz: o que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto:
acaba sendo morto. Então o livro de Provérbios ele vai trazer essa ideia de que o sucesso, principalmente quando a gente para pensar em questões materiais, ele não pode ser adquirido de qualquer maneira. A terceira característica é: a sabedoria possui um fundamento religioso. E aí quando a gente pensa que a sabedoria tem um fundamento religioso, nós temos que entender que a religião ela não está, de uma certa forma, inserida totalmente no quadrado que a gente chama de templo, ou no quadrado que a gente chama, de uma forma geral, de igreja, né? Ou no culto ali. E a religião não está inserida ali, totalmente ali. Claro, isso faz parte da religião, ir até lá, estar em comunhão com os nossos irmãos. Sim, mas a religião, eu tenho para mim, e aí os irmãos podem pensar de qualquer forma, mas a ideia é que ele saia daquele local, que as nossas vidas estejam fundamentadas, né, em cima da religião nossa. Então eu tenho para mim que a religião é um estilo de vida. Então, quando a gente para e pensa sobre a sabedoria, nós temos que fundar a nossa sabedoria em cima do que a gente tem como religião, do nosso cristianismo. Então, as ações, as atitudes nossas, elas são amadurecidas, elas são trabalhadas de acordo com o que nós aprendemos na nossa religião, no cristianismo, que é o que nós praticamos. Então a sabedoria ela vai ser fundamentada em cima disso daí. O fundamento da sabedoria, né, é a nossa religião. E aí a nossa religião, para mim, é um estilo de vida, uma forma de ver o mundo e de agir, né? E essas atitudes elas vão ser amadurecidas com base na nossa religião. E aí, continuando, por base do texto que nós lemos no começo do capítulo de Tiago, capítulo número 3 de Tiago, nós vamos ter o que é a sabedoria terrena. A sabedoria terrena, segundo Tiago, e segundo a Bíblia de uma forma geral, é uma sabedoria também chamada de natural, ou ainda sabedoria animal. É uma sabedoria humana, e Tiago vai dizer isso lá no capítulo 3 que nós lemos. Uma sabedoria humana e que ela é fundada em coisas humanas, em ideais humanos e provavelmente ideais ruins, vamos dizer assim. Então eu vou ler lá em 1 Coríntios 15, 47 a 50. A gente vai ter uma ideia sobre essa relação que eu estou falando aqui, onde Paulo ele vai tentar fazer uma explicação sobre essas diferenças entre sabedoria humana ou sabedoria terrena e sabedoria divina, ou sabedoria que vem do céu, vamos dizer assim. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 47 até o 50. Diz assim: O primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra, os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com um homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com um homem do céu. Meus irmãos, o que eu quero dizer é: o que é feito da carne e de sangue não pode ter parte no reino de Deus, e o que é mortal não pode ter a imortalidade. Basicamente, Paulo está dizendo que o homem que foi feito do pó da terra, que é Adão, que somos todos nós, é um homem que está limitado, é um homem que está dentro da sua capacidade humana mesmo, e a sabedoria que ele tem é humana, é terrena, é uma sabedoria que pode ser prejudicial, é uma sabedoria que é prejudicial, é uma sabedoria que não traz as coisas que vêm do céu, as coisas boas. E aí ele faz uma relação com o homem que vem do céu, que é Jesus. O homem que vem do céu, ele traz a inteligência divina pra gente, ele traz a sabedoria divina pra gente. Nós devemos buscar ser esse homem que vem do céu e não nossa natureza. Nós devemos, de certa forma, abdicar da nossa natureza humana. Nós devemos largar mão da nossa natureza humana, falar: não, eu não quero ver com essa natureza humana, eu não quero que a sabedoria humana, que é a sabedoria fundada no egoísmo, na inveja, na vontade de ser melhor do que todo mundo, na vontade de deixar todo mundo para trás, de pisar nos outros. Então eu não quero a sabedoria humana, eu quero a sabedoria divina, que fala que é melhor dar do que receber, é melhor você compartilhar. Eu quero essa sabedoria, eu quero essa sabedoria que é muito mais piedosa nesse sentido, né? Muito mais misericordiosa. E ela é melhor para a minha vida e melhor para a minha família. Então, é esse o pensamento que nós temos que ter. Quando a gente fala de sabedoria humana ou terrena, é essa sabedoria que não é boa para nós. E aí, além disso, depois Tiago vai falar
sobre a sabedoria divina. Novamente eu vou ler o versículo de número 17, lá no capítulo 3 de Tiago, que diz assim: a sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura, é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. E aí Tiago traz que essa é a sabedoria que a gente deve buscar. Olhando esse texto, a gente vê que aquela igreja, como todas as outras, mas Tiago estava se dirigindo provavelmente à igreja de Jerusalém, né? Havia ali pessoas que supostamente se consideravam sábias e usavam essa imagem. E claro, todos nós somos um pouco assim, infelizmente. Talvez a gente se considere sábio, talvez a gente queira demonstrar que nós temos maturidade para tomar as atitudes corretas, mas Tiago dá uma certa advertência aqui, e ele fala: olha, o coração de vocês está cheio de inveja, de egoísmo, de amargura. Então vocês estão mentindo. Vocês estão baseados nesses sentimentos do seu coração e vocês estão só projetando uma sabedoria humana. Então ele traz uma referência da sabedoria divina e ele fala: busquem essa sabedoria divina. E tem mais um detalhe: a sabedoria para o cristão, ela tem que ser uma sabedoria íntegra. Ela tem que ser uma sabedoria que você, com suas atitudes, demonstra o que você tem trabalhado, o que você tem dialogado no seu interior. Diferente do que Tiago tinha demonstrado aqui no começo, onde as pessoas queriam se mostrar como sábias, provavelmente, mas o coração delas estava cheio de outras coisas, cheio de egoísmo, cheio de inveja, cheio de coisas terrenas, né? Cheio de sabedoria terrena no seu coração. Para concluir, irmãos, vamos ter em mente que a sabedoria ela é um conceito prático. Ela não é especulativo, né? Não é vou supor que é sábio. Não, ela não é isso. Ela é um conceito prático. Então, para a gente ser sábio, nós precisamos passar por experiências, entender essas experiências e aí adquirir maturidade para nas próximas vezes que acontecer algo parecido ou algo semelhante, né? A gente conseguir agir de uma forma sábia, mas com a sabedoria que nós trabalhamos, que nós entendemos que é necessária, que é a sabedoria divina, a sabedoria que só produz paz, que só produz frutos bons. Não é a sabedoria terrena, onde talvez eu me sobressaia, mas em detrimento de qualquer coisa. Isso é o que a gente não quer buscar. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.